Boa noite, a paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez, né, nesse dia mais do que especial, 21 de janeiro, é o dia qual o Senhor, né, Ele me deu. Foi o dia que eu nasci, para a glória do Senhor Jesus. Eu completo 29 anos. E até aqui é benéfico porque o Senhor me sustentou. E eu, em um ato de agradecimento a Deus, né, eu venho aqui gravar este vídeo hoje. Eu estaria colocando no grupo Despertando Débora. Para quem não me conhece, meu nome é Sarita Mário, sou de Belo Horizonte. Para a glória de Senhor Jesus, o Senhor tem me levantado aí como pregadora da palavra, né, missionária, levite da casa do Senhor, mas melhor do que qualquer título, eu sou uma serva e uma adoradora, né, é assim que eu gosto de me colocar, né, não ligo para posicionamentos, mas eu adoro quando alguém fala, né, a eis aí uma serva do Senhor, porque essa é a alegria, né, de ser reconhecido como um serva do Senhor, porque onde as pessoas olham e vejam verdadeiramente que o Senhor é Deus na sua vida, né, e a palavra do Senhor nos recomenda que tudo que a gente fizer, né, nós devemos fazer para a glória do Senhor. E Paulo recomenda que, né, nós sejamos carta lida para aqueles que conhecem a palavra, até mesmo para aqueles que não conhecem, principalmente para aqueles que não conhecem a palavra, né? E nesse dia eu quero estar trazendo aqui um testemunho, quero estar glorificando o nome santo do Senhor, né? Eu estou fazendo esse vídeo convocando vocês que vão estar assistindo, né? Assim como a mulher que perdeu a dracma e quando ela achou, ela convidou ali as suas amigas, convidou ali para poder estar se alegrando com ela, porque foi atrás daquilo que foi perdido, né? E nesse dia eu quero estar trazendo aqui uma palavra, né? E assim, mais do que especial, que toda a honra e toda a glória seja dada ao nome santo do Senhor, né? Eu estou fazendo esse vídeo em homenagem ao meu Deus, para agradecer por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que eu tenho vivido coisas maravilhosas com meu Pai. Tenho passado por lutas, por provações, mas eu também tenho visto o quanto isso tem me aproximado mais do Senhor. Tenho vivido experiências maravilhosas com o Senhor, né? E dentro de pouco tempo que eu me posicionei, o Senhor tem feito maravilhas, né? Porque quando a gente se posiciona de fato, o Senhor ele vem trabalhando e o Senhor ele não demora. O que demora é a gente tomar o posicionamento diante de Deus, sabe? Se entregar mesmo de corpo, alma e espírito. Eu lembro que o ano de 2024 eu orei o ano inteiro pedindo ao Senhor para que acontecesse um alinhamento de corpo e alma e espírito com o reino dos céus, né? E eu clamei muito por isso. E de janeiro até o mês de início de novembro, eu só vi as coisas acontecendo contrário. Mas no final de novembro, o Senhor veio realizando aquilo que eu havia clamando durante o ano de 2024. Quero estar deixando aqui para meditação de quem, aleluia, lê, né? Salmos 103, que no versículo 22, que fala: bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Né? Bendizer o quê? Né? O que é que significa bendizer? Eu pesquisei sobre anunciar, né? Bem dizer, falar bem do Senhor, né? Contar os feitos, contar as maravilhas que o Senhor tem feito, né? Na sua vida, na minha vida. E eu estou aqui hoje para bem dizer o nome do Senhor, para bem dizer os feitos dele na minha vida, né? Eu não sei onde esse vídeo chegará, mas eu sei que chegará a pessoas certas, porque eu tenho um testemunho para compartilhar de algo que o Senhor fez na minha vida e tem feito, né? E se o Senhor fez na minha vida, eu creio que o Senhor fará também na sua vida, né? Basta você pedir, basta você crer e tomar a decisão, né? Largar a dúvida, largar o medo, né? Sair de cima do muro e tomar um posicionamento verdadeiro com o Senhor, de servir, de viver a plenitude do Senhor nessa terra. Porque a Bíblia do Senhor fala também, né? Na palavra do Senhor fala que no mundo nós teremos aflição. Mas a mesma palavra também fala que o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. E é nessa terra.
Então nós temos que tomar posse da palavra do Senhor. E a palavra, as bênçãos vêm sobre nós quando nós tomamos um posicionamento com Deus. Né, Senhor, eu quero te servir. Senhor, eis aqui a minha vida. A minha vida é para te servir. A minha voz é para te adorar. Sabe, é parar de perder tempo com o mundo, é parar de perder tempo com as distrações, é parar de dar tempo àquilo que é passageiro, que é vaidade, se entregar para o reino dos céus. Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É viver de fato essa palavra, porque quando nós lemos a palavra e a gente começa a praticar a palavra, ela ganha vida em nós, e a vida é o verbo que se fez carne. Quem é o verbo é Jesus. E quando a gente vai buscando a palavra e vai tendo essa profundidade, esse entendimento de aplicar a palavra, né, mesmo que muitas das vezes é difícil, mas tentando, né, viver a palavra, o Senhor ele vem se materializando em nós, habitando em nós, porque nós somos o templo do Espírito, nós somos o templo do Senhor. A igreja não é o templo, a igreja somos nós. Então cabe a nós se permitir a ser templo do Senhor verdadeiramente. Lembrando que o Senhor ele não habita em templo sujo. O Senhor não habita onde tem divisão. Não há como jorrar na mesma fonte duas águas. Não tem como uma casa governar dois senhores. Não tem como. Então, para que haja um conserto, um alinhamento, é necessário a gente tomar a posição e convidar o Senhor Jesus. Porque o Senhor ele vem mediante quando a gente dá abertura. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então, cabe a nós abrir a porta, a janela do nosso coração. Sabe? Abrir mesmo, a falar, Senhor, eis aqui a minha vida, e se entregar. Né? Às vezes a gente acha que o se entregar é, eu vou ter que parar de vestir certas roupas de uma hora para outra. Não é. Isso é um agir do Espírito Santo. Mas a partir do momento que as suas palavras condiz com aquilo que está no seu coração, o Senhor ele vem trabalhando e agindo. Porque muitas vezes a gente faz petições para o Senhor, a gente ora determinadas coisas, mas dentro do nosso coração não é de fato o que a gente quer. Não é o que está ali alinhado. E o Senhor ele gosta de sinceridade, o Senhor gosta da verdade. Quando o Senhor vê verdadeiramente que você está verbalizando que você quer servir a Ele e que o seu coração também está queimando pela presença dEle para se entregar, o Senhor ele vem agindo, o Senhor vem te limpando, o Senhor vem te dando força, o Senhor vem te dando autoridade, o Senhor vem te dando vigor, o Senhor vem te levantando e restaurando as suas forças. E o que eu estou falando, eu vivi no ano de 2024. Eu vivi isso. Vou estar trazendo mais um Salmos que se encontra em Salmos 118, 21, que fala sobre rendei-te-ei graças porque me acudistes e fosse a minha salvação. Esses Salmos aqui resume a minha vida com o Senhor no ano de 2024. O ano de 2024 para mim foi um ano muito pesado. Um ano a qual já entrei um ano chorando, já entrei um ano totalmente desesperada, desnorteada. Coisas que eu achei que no ano de 2024 iria se alinhar, bagunçou, foi tudo. Mas por quê? Eu não tinha tomado um posicionamento com o Senhor, sabe? Eu falava, Deus, eis aqui a minha vida. Mas eu verbalizava, mas eu não tomava atitude de quem realmente queria uma vida com Deus, de quem realmente queria um alinhamento, de quem realmente queria uma entrega com o Senhor, sabe? E com isso acabou que eu perdi muito tempo. E a opressão tomou conta, né? Porque o inimigo, ele não brinca. Ele não brinca de ser inimigo, né? Ele faz o trabalho dele, faz muito bem feito. E é nas mínimas coisas, é nas coisas sutis, sabe? E com isso, eu me afundei na depressão, né? Nada pra mim deu certo. Eu estava fazendo curso de enfermagem e não consegui concluir o curso. Esse ano eu vou terminar em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus, né? Não formei. Então, sim, tudo que eu planejei no ano de 2024, nada se concretizou. E foi um ano de muita tormenta, um ano, assim, foi muito pesado, né? A qual eu não aguentei e se entreguei pra depressão. E era assim, de tempos em tempos eu ficava bem, depois caía. Eu ficava bem, depois caía. Ficava bem, depois caía. Caía na depressão, afastava do Senhor Jesus, parava de ir na igreja, parava de orar, parava de ouvir pregação, parava com tudo. Simplesmente ficava presa numa cama,
sem ânimo, sem força, sem nada, desejando a morte, pedindo, Senhor, a morte quase todos os dias. E o Senhor, a todo tempo, ele enviava socorro, ele enviava, né, pessoas, assim como o Senhor foi, na palavra do o Senhor mandava, né, Elias, mandava um anjo e até Elias, mandou o corvo alimentar Elias. O Senhor sempre vem com socorro. Mas muitas das vezes a gente precisa de um posicionamento nosso, né, porque o Senhor mandou o anjo alimentar Elias e falou: levanta, porque a caminhada é longa. E o Senhor vai falando com Elias depois que ele se levantou e saiu da caverna. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu cheguei um dia, eu lembro que eu fui convidada para ministrar a palavra no mês de outubro, numa igreja. E eu peguei e protelei, falei: não, eu não pedi à pessoa perdão, porque eu não sou de recusar, né, convites. Mas eu não estava bem, eu estava em conflito espiritual, eu estava em conflito com a minha fé. Sim, estava tudo desmoronando mesmo. E ali eu já estava, né, com início de depressão, então só afundei mais ainda. E eu lembro que quando a irmã me convidou para poder estar ministrando a palavra, eu falei: deixa pro mês seguinte, porque esse mês eu não tô muito bem. O Senhor me deu uma ministração sobre Naamã. E assim, eu não sei vocês, mas a grande vez que eu ouvi sobre a passagem de Naamã era falando acerca de pecado. E o Senhor vem trazendo para mim uma revelação na palavra acerca de feridas na alma, feridas machucadas na alma. E o Senhor queria que houvesse uma cura, né? E assim, muitas vezes a gente usa a capa de que não, já fui curada, eu não preciso de cura, porque essa situação já não me lembro mais, já não me dói mais, então foi curado. Mas na verdade não é. Não foi curado. Se você não passou por um processo com o Senhor de cura, não foi curado. Você apenas colocou ali um band-aid, né? Que fala para tampar o machucado, e escondeu aquela ferida. Mas no dia que aconteceu que aquilo ali for arrancado, o que tá ali, se estiver infeccionado, vai sair para fora, né? Então, quando ela me fez o convite, o Senhor já me deu logo a palavra, eu peguei e comecei a meditar naquela palavra. E era o que eu estava vivendo, sabe? Eu lembro que um dia eu fiquei com muita revolta. Eu cheguei na minha casa com muita revolta, porque eu estava indo nas igrejas, estava indo nos lugares. Nessa época de outubro, eu já estava começando novamente a ir na igreja, a ir nos lugares onde me convidava e tudo. E eu vesti uma máscara, sabe? Aquela máscara de tô tudo bem, aquela máscara de estar sempre sorrindo, mas aqui dentro tava sangrando, tava doendo. E só o Senhor e eu sabia, sabe? E muitas das vezes eu aconselhava as pessoas e o que eu aconselhava era o que eu precisava ouvir. E eu comecei a falar que o Senhor não estava me ouvindo, que o Senhor não sei porque que o Senhor estava em silêncio, sabe? E assim, lá todo tempo o Senhor falando comigo, mas como eu estava ali presa na minha dor, presa ali no meu problema, eu não estava ouvindo a voz do Senhor. Porque o Senhor, na grande maioria das vezes, o Senhor ele fala também com voz, mas na maioria das vezes o Senhor fala de forma sutil, de forma objetiva, de forma clara. É por isso que a gente tem que estar em sossego, com a mente quieta, calma, tranquila, pra gente entender o que o Senhor tá falando conosco, né? Precisa ter atenção, ter foco para você ouvir a voz do Senhor. A sensibilidade do Espírito é isso. Você está sensível ali para qualquer momento o Espírito Santo te direcionar a algo, falar com você através da palavra, através de uma pregação, através até mesmo de uma conversa cotidiana. O Senhor fala muito comigo através de conversas, de um desenho, às vezes numa placa na rua. O Senhor sempre fala. O negócio é a gente estar atenta para ouvir a voz dele, né? E com isso eu lembro que eu cheguei em casa um dia, eu tava muito revoltada. Eu falei: Senhor, eu tô cansada. Eu fechei a porta do meu quarto, eu lembro que eu tinha levado meus filhos pra escola. E eu fiquei só eu e o Senhor ali. Eu lembro que eu passei a tarde inteira chorando. E eu urrava de dor, isso no mês de agosto. Eu urrava de dor, de tanta dor na alma e tudo. Aí entrou agosto, aí foi setembro. Aí outubro, aí setembro ali já comecei a caminhar, já ficando na depressão. No final de agosto para setembro eu passei presa dentro de casa. Ninguém sabia, principalmente as pessoas da minha família não sabiam. Porque eu era muito boa em mascarar as coisas, sabe? E falar que tava tudo bem, quando só o Senhor mesmo que sabia. Quando entrou outubro, houve esse convite, foi onde que o Senhor veio tratando em mim, na passagem que o Senhor deu sobre Naamã. E o Senhor falava claramente comigo que era das feridas na alma, que era necessário arrancar a capa,
para que ele trabalhasse. E eu lembro que nesse dia eu me dobrei, eu me joguei no chão. Eu me lancei no chão. E eu comecei ali a verbalizar para o Senhor toda a minha dor. Eu comecei a falar para o Senhor, eu começo a falar, eu começo até a ficar emocionado, porque foi algo muito, assim, uma experiência muito forte que eu tive. E eu falei, Deus, desce aqui no meu quarto agora. Senhor, eu não posso te ver, mas eu posso te sentir. Eu sei que você está aqui. E falei, Espírito Santo, conduz minha oração nessa tarde. E ali eu comecei a falar com o Senhor tudo que eu estava sentindo, tudo que eu estava passando, minhas raivas, minhas revoltas. E comecei a falar tudo. Falei, Deus, está sangrando aqui, está doendo aqui. Essa situação me fere, essa situação me machuca. Essas palavras que foram faladas me feriram e está tudo aqui guardado aqui. E eu comecei ali a me despir pro Senhor. Falei, eu me lembro que uma coisa que me marcou muito foi que eu falei, Senhor, eu sou uma hipócrita. Senhor, eu sou como aqueles fariseus que falavam, que louvavam o Senhor com os lábios, mas o coração estava longe. O coração estava dividido. E nessa época eu estava pescocheando dois pensamentos. Ora eu estava firme com Deus, ora eu estava ali oscilando, pensando. Ah, é melhor ficar no mundo. Ah, é melhor ficar nisso. Ah, é melhor ficar naquilo outro. Sabe, aquele conflito de fé, aquele conflito entre a carne e o espírito. E a minha carne estava me dominando. Sabe? E assim eu ia e se afastava da igreja e me entregava. E depois eu ia e voltava. E eu já estava cansada de ficar vivendo isso. Eu comecei a ficar cansada. Aí eu peguei e tive esse tete a tete com Deus. Eu falei, Senhor, me limpa. Me ajuda, eu quero ter o meu coração inteiramente no Senhor. E comecei a falar, Deus, alinha a minha alma, alinha o meu corpo, alinha o meu espírito. Senhor, me ajuda na minha fraqueza, porque eu não consigo. Eu não consigo confiar no Senhor, eu não consigo acreditar no Senhor, eu não consigo viabilizar um futuro melhor, ter expectativa de que vai haver mudança na minha vida, no meu cenário, na minha casa, sabe? Eu comecei ali a falar pro Senhor, eu falei, Deus, eu tô cansada de falar para as pessoas que eu estou bem, mas quando eu chego da porta para dentro da minha casa, eu vejo as coisas se acabando, eu vejo os meus filhos necessitando das coisas e eu não tenho como ter, eu presa na depressão, eu presa na opressão, sabe, minha alma doendo, machucada, todo dia eu choro, todo dia eu peço a morte. Senhor, isso não é vida, Pai querido, não quer. Aí eu comecei a falar com Deus, como que eu vou falar da sua palavra, como que eu vou falar do Senhor, sendo que eu tô vivendo esse cenário. E ali eu me rasguei por inteiro, falei, Deus, o meu coração tá dividido, mas nesse dia eu coloco no teu altar o meu coração, entra e toma o teu lugar de honra, porque o meu coração tava dividido com a incredulidade, com a raiva, com o ódio, com a mágoa, com a tristeza, com a angústia. Tinha muita coisa aqui nesse coração. E ali, nesse dia, eu lembro que eu comecei ali verbalizando, depois eu já estava chorando, depois eu já estava falando em línguas, quando eu pensei que nós já estava caído no chão em posição fetal, sabe? E ali eu ouvi claramente, quando eu levantei, o Senhor falando comigo, pronto, era só isso que eu precisava que você fizesse. Eu só precisava que você tirasse a capa e se entregasse para mim. Agora eu vou começar a trabalhar na sua vida. E aí foi aonde que de fato o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Daquele dia em diante as coisas começaram a tomar outro rumo na minha vida. Eu comecei a ter ânimo para orar. Ainda não estava conseguindo jejuar, mas eu já estava orando. Eu comecei a ir na igreja, eu comecei a sentir a vontade de estar na presença do Senhor, sabe? E pedindo ao Senhor que me ajudasse nas minhas fraquezas, sabe? Comecei ali a ter uma entrega para o Senhor. Aí em novembro o Senhor me abençoou com uma viagem. O Senhor usou uma tia minha para me abençoar com uma viagem, porque nesse tempo eu fiz curso de libertadores com a apóstola Larissa Argolo, que foi uma bênção na minha vida, né? E como eu estava mexendo, aprendendo a desarmar o Satanás, né? As acabar com as artimanhas do inferno, teve muitos levantes de contra-ataque. E eu não estava bem, né? Ali eu me sucumbi. Mas eu lembro que eu falei, Senhor, se o Senhor tem propósito comigo, se de fato o Senhor tem propósito comigo, Pai, que o Senhor me levante. Porque no ano de 2024 eu ouvi por 4 vezes de pessoas diferentes que o Senhor tinha comigo era algo grande e que estava atrasada a obra. E o Senhor me mandando tomar vergonha na cara. E de fato eu precisava tomar vergonha na cara. Aí até que quando eu entrei no quarto, no dia que eu tive o tete a tete com Deus, que eu me entreguei, arranquei toda a capa, arranquei tudo mesmo, me despiz diante do Senhor, eu falei, Senhor, eu não quero
ouvi no ano de 2025 que a obra que o Senhor tem na minha vida está atrasada. Então, Senhor, eu não espero o ano virar. Eu ainda, nesse ano de 2024, eu quero começar a exercer o meu chamado, o ministério, aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Falei, Deus, o Senhor tem propósito comigo, eu vou conseguir, eu não tenho condições nenhuma financeira de ir em São Paulo na formatura de Libertadores, mas se for da vontade do Senhor, o Senhor vai prover para mim o dinheiro. E eu falei, Deus, eu vou estar ali no meio de Libertadores, então que eu seja liberta, que eu seja curada, que eu seja transformada, para que o Senhor faça o que o Senhor tiver que fazer naquele lugar. Eu vou com toda essa bagagem, mas eu volto sem ela e com bagagem do Senhor, para fazer aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. E eu falei, Deus, se tem coisas do passado, se tem coisa hereditária, quebra, arranca, desfaz tudo. E de fato, irmãs, de fato, né, irmãos também, porque eu não sei, eu vou postar no YouTube, então pode ser que tenha irmãos que vejam, seja bem-vindo, Deus abençoe. Foi o que aconteceu. O Senhor me abençoou, o Senhor usou uma tia minha para me abençoar com essa viagem. Eu peguei, fui, quando eu cheguei lá, eu me entreguei totalmente. E eu falei, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. E ali eu tive uma experiência muito forte com o Senhor. Porque o Senhor não só restaurou em minha identidade de filha, como o Senhor restaurou também a minha identidade de quem eu era no mundo espiritual. E era uma coisa que eu sempre questionava o Senhor. O Senhor me curou, o Senhor me libertou, cara, que é um processo, mas já muita coisa foi quebrada naquele dia. Muita coisa que era geracional foi quebrada. E eu saí daquele lugar não sendo mais a mesma. E uma coisa que eu fui pedindo ao Senhor, eu falei, Deus, muda a minha vida por completo. Muda o meu jeito de agir, muda o meu jeito de pensar, muda o meu jeito de falar. Muda a minha voz, muda o meu DNA. Foi o que eu falei com o Senhor. E tudo isso a apóstola ministrou lá, debaixo da autoridade do Senhor, sobre cada um que estava ali. E eu sei que eu tomei posse de tudo. De tudo que foi liberado. Falei, Deus, eu quero tomar posse de tudo. Tudo aquilo que foi liberado sobre mim neste lugar, que é interessado a mim, eu recebo, eu tomo posse. E da forma que eu pedi, o Senhor fez. Eu lembro que no primeiro dia que chegou lá, teve a primeira ministração, acho que foi na madrugada. E o Senhor falou, e foi levantado lá, que só tinha pessoas lá que eram libertadoras, né? A grande maioria lá foi de gente que fez o curso. E eu lembro que ela começou, a apóstola começou a ministrar, né? E tudo, louvor a ministrar. E eu lembro que ela falou assim, vocês são agora libertadores. Agora vocês, de fato, são libertadores. E ali eu ouvi claramente o inimigo falando comigo assim, você não é libertadora nada. Não era nem para você estar aqui. E nisso aquelas palavras começou a entristecer meu coração de uma forma, porque eu comecei a lembrar dos meus pecados, comecei a lembrar de tudo. Mas no mesmo momento o Senhor me deu uma visão a qual eu estava posicionada num lugar, parecia uma arena, e vinha sobre mim armaduras, conforme é a logo do tema da Escola de Libertadores da Apóstola. E vinha uma espada nas minhas mãos e eu estava posicionada. E o Senhor falava assim, você é uma libertadora, sim. Eu te levantei como uma libertadora. E o Senhor me lembrou aqui, no ano de 2021, eu estava na casa da mãe do pai dos meus filhos. Na época eu estava junto com ele. E houve uma briga na rua, lá. E eu lembro que o Espírito Santo começou a falar comigo naquela época. Assim, eu já estava tendo um entendimento, né? Estava voltando para a presença do Senhor. De que estava tendo a briga. E eu sentia uma opressão, um espírito de morte rondando. E eu lembro que eu peguei e comecei a orar. Eu comecei a orar mais baixo, porque já tinha gente dormindo. E eu comecei a orar ordenando que fosse quebrado todo o mal e que todo espírito de morte batesse em retirada. E na mesma hora, assim, aquela briga cessou. Foi assim, algo assim que surreal. Eu lembro que esse dia eu fiquei até impactada. E nisso o Espírito Santo falou comigo assim, eu te chamei para ser libertadora. Isso em 2021. Em 2024, eu tive a oportunidade de fazer, né, esse curso de libertadores, né? Mas eu sempre tive essa inclinação para a batalha espiritual, para a libertação, essas coisas assim, sempre me chamou muita atenção, né? Sempre ardeu muito no meu coração. Mas foi me liberado para mim uma palavra em 2021 e só em 2024 que eu tomei posse, que foi onde eu tomei vergonha na minha cara e atitude de se mover mediante aquilo que o Senhor estava falando comigo. Porque o Senhor, Ele fala o que Ele quer que você faça, o que Ele quer que você atua, mas muitas das vezes a gente só ouve, entra no ouvido e sai no outro,
né? E foi assim que aconteceu comigo. O Senhor falou comigo em 2021, eu não dei importância, sabe? Não fui procurar a fundo saber o que era, não procurei estudar, nada. Mas no ano de 2024, o Senhor me deu a oportunidade e eu avancei e eu entrei, né? Foi uma atitude que o Senhor, que eu tomei, o Senhor me abençoou, o Senhor foi fiel para comigo. E o que me chamou a atenção nesse encontro também foi que foi liberado naquele lugar patentes espirituais. E eu, todo esse tempo, eu tenho 29 anos de vida, para o glória de Jesus, eu completo 29 anos. Mas eu sempre me senti muito estranho, porque eu sempre tive um lado espiritual meu muito sensível, palpável. Mas aqui no plano físico, eu sou um pouco, não é que eu sou um pouco, é atrasada, vou pôr essa palavra, é essa. E Deus já usou uma pessoa que também tem experiência de batalha espiritual e umas outras pessoas para falar comigo. Você no mundo espiritual, você já tem bagagem de muito tempo. Você é nova, você já viveu experiência que gente que já tem muitos anos de cristão não tem. Mas no plano espiritual você fica meio assim, alone. E é de fato isso. Sabe? A dificuldade de viver aqui, conciliar esse mundo aqui, as coisas daqui neste mundo. E foi algo que eu comecei a buscar alinhamento do Senhor também. E o Senhor, graças a Deus, o Senhor também tem me ajudado, sabe? Tem me alinhado nessas questões. Né? Tudo é o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então, quando eu comecei a buscar conhecimento, houve uma ruptura e eu comecei a viver. Estou começando, né? Para o glória de Jesus, porque é um processo a se alinhar todas as coisas na minha vida. E ali eu lembro que teve o processo de cura, teve o processo de libertação. E eu lembro que no processo que teve de libertação, no sábado, eu acordei passando mal. De sexta para sábado eu comecei a passar mal. Passei mal sábado o dia inteiro. Aí teve um momento de cura de manhã, eu estava passando mal. Mas isso já era né? Sinais no corpo que é a presença de libertação, né? E ele estava sendo liberto para a glória do Senhor Jesus. E eu lembro que uma hora eu saí do ginásio e fui para onde eu estava dormindo. E de repente eu tive uma visão a qual eu estava no local branco, onde esse lugar é todo branco. E vinha sobre mim, eu vi uma pessoa ali e via tipo com uma roleta. E tinha uma catraca que é tipo, não sei se no lugar que em BH tem. Onde você passa o cartão, creio que isso é universal, né? Não sei. E eu tinha tipo aquilo ali. Aí eu lembro que eu chegava assim e eu tinha que registrar as minhas digitais. Aí uma voz falava comigo assim, coloca as suas digitais aqui. E eu ia e pegava e colocava. Aí ele falava comigo assim, agora coloca um negócio que é tipo de cartão, só que era de digital. Eu tinha tipo que cadastrar as minhas digitais ali. Aí eu pegava e colocava naquele negócio que agora me fugiu o nome. Eu ia e colocava. E quando eu colocava, a roleta era destravada, as minhas digitais eram reconhecidas e a roleta destravava e eu atravessava. E de repente a voz falava assim comigo assim, bem-vindo, agora você acessou, subiu no mundo espiritual e coloca uma patente em você de general. E eu me assustei com aquilo, com aquela visão. Eu falei, general? E fiquei com aquilo assim. Aí peguei, voltei, comecei a orar, tive o meu momento de cura, de restauração, tudo. Quando foi no domingo, que foi a ministração ali de poder, de cura, né? Que foi a impartição dos dons, da unção e tudo. A primeira coisa que a apóstola falou foi que o Senhor estava entregando ali patentes de generais e outras patentes lá, para quem, né, já tinha mais experiência. E na hora ali eu lembrei da visão que o Senhor me deu. Sabe? Eu saí dali totalmente ali maravilhada. Do dia 28 de novembro em diante, eu falo que a minha vida não é mais a mesma. Minha vida espiritual não é mais a mesma. As outras áreas da minha vida têm se alinhado. Tanto o Senhor tem me direcionado. Sabe, eu tenho conseguido ajudar outras pessoas através do poderoso Senhor Jesus. Porque eu Sarita, não posso fazer nada. Mas quando eu parei de olhar para as minhas limitações e comecei a olhar para o Senhor, aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos, aquilo que o Senhor determinou, as coisas começaram a fluir.
o medo começou a sair, a covardia começou a sair. Hoje, para o glória do Senhor Jesus, eu tenho esse canal no YouTube, eu tenho um grupo de mulheres no WhatsApp que está com cerca de quase 20, 25, quase 30 mulheres. Já chegou a ter, mas algumas saíram, né? Porque eu não tenho o objetivo, né, de ter um grupo cheio de pessoas vazias. Eu quero ter um grupo, que primeiramente o grupo não é meu, é do Senhor Jesus, né? E o Senhor me colocou esse grupo nas mãos. E uma coisa que eu tenho orado, Senhor, eu quero pessoas que estejam alinhadas, que queiram de fato trabalhar para o reino. E este grupo, o Senhor me deu o direcionamento de abrir ele há 2 anos atrás, mas eu estava me acovardando, igual que eu falei que eu estava fora do propósito, né? E eu fiz prova com Deus antes de abrir esse grupo. Eu pedi o Senhor nome, o Senhor me deu o nome através de sonho, falando despertando Débora. E de fato o grupo tem sido para despertar mulheres. Tem chegado mulheres que estão fora do propósito e para a honra e glória de Jesus estão sendo alinhadas, estão se alinhando, estão voltando a ter vida com Deus, de oração, de jejum, de entrega mesmo, sabe? Tá havendo um conserto, né? Aquelas que já estão com o Senhor Jesus está se fortalecendo, porque o propósito do Senhor é isso, né? Alinhar nossa vida para que outras vidas sejam alinhadas através de nós, porque nós somos instrumentos do Senhor, né? Quando a gente entende isso e para de se acovardar, para de ter medo, né? E se entrega para o Senhor ele age depressa. E para o glória do Senhor Jesus, né? Tem tido muitos testemunhos do que o Senhor tem feito, sabe? Muitos testemunhos de livramento, muitos testemunhos de cura, de libertação, de transformação de vidas. E esse é o começo do que o Senhor vai fazer. Temos tido experiências com o Senhor assim, maravilhosas, sabe? E eu louvo e agradeço ao Senhor por isso, sabe? Tudo isso que eu contei aqui é para dizer para você que está daí do outro lado. Eu não sei como está o seu cenário de hoje, o que você está vivendo no dia de hoje. Mas eu quero te dizer que o Senhor, ele tem o poder de mudar a sua história. Basta você buscar. Basta você se entregar para o Senhor. Tirar toda a capa, sabe? Toda a capa do medo, da dúvida, sabe? Deixar o Senhor tocar na onde precisa ser tocado. Porque o Senhor, no processo que o Senhor vem trazendo a cura, dói, mas a mesma mão que faz ali, que vem ali drenando ali aquele pus, aquela ferida, aquele machucado, é o mesmo que vem consolando, trazendo a cura, trazendo a restauração por completo. E é isso que o Senhor ele quer fazer. É isso. O intuito do Senhor é curar, é libertar, é transformar. Para quê? Para que a sua casa seja liberta. Para que a sua igreja, as pessoas que estão na sua igreja, estão no seu ambiente de trabalho, não sei onde a gente estiver inserido, o Senhor ele quer trabalhar, o Senhor quer fazer. O Senhor ele quer agir através de nós. Porque o reino dos céus, o Senhor trabalha com a multiplicação. Então tudo que a gente coloca no altar, o Senhor multiplica. Tudo aquilo que você deposita na mão do Senhor, ele te devolve, mas devolve multiplicado. E é essa a intenção do Senhor, é derramar sobre você a unção, para que você derrame sobre outras vidas. É te curar para que você cure outras vidas. É te libertar para que você liberte outras vidas.